aí, pessoal? Tudo direitinho? Vamos lá, nossa semana 8, aletos orgânicos, outras funções, né? A gente vai começar com os aletos. Aletos, pessoal, vem de halogênios. Halogênios vem da família 7A da tabela periódica. E a família 7A da tabela periódica tem algo que é importantíssimo. É a família dos formadores de sais, tá? Formadores de sais halogênios, tá? Olha eles: flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, fui claro, breve e atencioso. Essa é a família 7A que você conhece por enquanto. Então, pessoal, a família 7A, os halogênios, ela vai formar os aletos, tá certo? Que você vai ter um composto orgânico, ou seja, uma cadeia carbônica, que pode ser uma cadeia alifática, como essa bela cadeia alifática, com um halogênio desse daqui, ó. Por exemplo, o cloro, ou uma cadeia aromática, como o anel benzênico, tá certo? Com um halogênio, como o bromo, tá? Agora vê bem, pessoal, lembrem-se, nos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, a gente tem um detalhe. O nosso amigo flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Ele é muito reativo também, tá? Então os compostos com ele são muito reativos. E o astato, o bichinho lá embaixo, é pouco reativo. Então os aletos, eles vão ser, na sua grande maioria, com cloro, com bromo ou com iodo. Com cloro e com bromo também na sua grande maioria. O flúor é muito reativo, então baixa um pouco. E o astato é pouquinho reativo, então também aparece pouco. Então, o que é um aleto? Um aleto orgânico é um composto que tem uma cadeia carbônica, um anel aromático, que é uma cadeia carbônica também, e ali um halogênio, tá? Pode ser um ou mais halogênios também, né? A gente tem, pessoal, nessa turma daí, um grupo chamado CFC, ou CF6, conhecem? O que é isso? Esse pessoal do CF6, esse daqui, ó, CF6, assim, são chamados de clorofluorcarbonos, tá? Clorofluorcarbonos. Esses rapazes, ele, por exemplo, ó, pode ter aqui, ó, 2 cloros e saúde. Eita, saúde. É o ar-condicionado. Isso aqui é frio pra caramba, ó. E aqui, ó, o flúor, por exemplo, pode ter outro flúor, pode ter um flúor aqui, lembra que as 4 ligações do carbono são todas iguais entre si. Então, ó, clorofluorcarbonados. Esse pessoal tá aqui na tela da gente, tá falando o que deles? Ó, quando você tem um CFC, eles têm antigamente ele era muito liberado no aerosol. Hoje em dia não é mais não, tá? Hoje em dia no aerosol tem o mesmo gás do gás de cozinha, que é o propano mais o butano. Mas antigamente tinha muito no aerosol. Aí o que acontecia? Um desodorante e tal. Aí o que? Ele ia para alta camada. Quando chegava lá, ele reagia na presença da luz com o ozônio. E aí quebrava o ozônio. E o ozônio se transformava em oxigênio e liberava o halogênio na sua forma atômica. Aí tu vai dizer, oxe, isso é ruim? Não, não é ruim não. Isso é péssimo. E por que isso é péssimo?
Porque você está quebrando o ozônio da camada de ozônio. Então você está destruindo a camada de ozônio. Como você está destruindo a camada de ozônio, poxa, está tirando a proteção contra a radiação ultravioleta. Então eles hoje são proibidos, tá? Não pode usar clorofluorcarbonados, porque eles prejudicam, eles destroem a camada de ozônio. Então, o que é CFC? Clorofluorcarbonaado. Não pode mais usar, tá certo? E qual é o gás propulsor hoje em dia? Propano e butano, tá legal? Propano e butano. Então, pessoal, a gente vai ter uma questãozinha sobre halogênios, tá certo? Sobre haletos orgânicos. Aí tem aí, ó, a substância química representada a seguir é utilizada na fabricação de espumas por conta de seu efeito de retardar a propagação de chamas. Tudo bem. Aí tem aí uma cadeia fechadona cheia de bromos, tá? Bromos, elementos da família 7A. Aí ele diz: nessa substância está presente que função orgânica? Pô, Gustavo, pessoal, nas provas caem questões fáceis, médias e de vez em quando cai difícil, né? Tem que ser assim também. Amina, aldeído, cetona, ácido, haleto orgânico, LOR. Óbvio que a resposta é haleto, letra E, né? Mas aí é muito fácil. Então, nessa substância está presente a função orgânica haleto orgânico, tá? Agora, antes de só responder essa questão, vamos aproveitar esse espaço maravilhoso para fazer um pequeno momento de reflexão da revisão. Pessoal, o haleto, ele pode ser também chamado de haleto ácido. A minha letra é grandezinha aqui, né? Acho que todo mundo consegue ver. Haleto ácido. Haleto ácido. Então, olha o que é um haleto ácido. Você tem um grupamento que lembra um ácido carboxílico, só que no lugar do OH, se fosse OH aqui, ele seria o quê? Diga aí. Seria um ácido carboxílico. Aí você tira e aqui você bota um halogênio. X é um halogênio. Então, por exemplo, poderia ser quem aqui? Poderia ser cloro, é um haleto ácido. Ou poderia ser o quê? Bromo, é um haleto ácido. Ou poderia ser o quê? Eu tive de cair daqui. Iodo é um haleto ácido. Concorda comigo? Então, haleto ácido é quando eu tenho o grupamento ácido ligado ao que, pessoal? Aqui estará preso a ele um elemento da família 7A. Aí eu chamo isso de haleto ácido, tá? E o haleto orgânico normal é quando eu tiver somente a cadeia carbônica. Notou a diferença? Então, cadeia carbônica normal com halogênio, haleto orgânico. Se tiver o grupamento da carbonila, ou seja, o radical acila, derivado do ácido carboxílico, C-O radical ligado a um halogênio, C-O radical ligado a um halogênio, isso é um haleto ácido. É um haleto que veio de um ácido carboxílico, certo? Então, divida na sua mente esses dois haletos. O haleto que tem um grupamento que lembra o ácido carboxílico é o haleto ácido. O haleto que vem do composto orgânico normal, ele é o haleto orgânico. Então, o que é que o haleto ácido tem que o haleto orgânico não tem? Grupamento C-O. Quem tem C-O
é o haleto ácido. Tá certo? Tudo bem até aí? Outro detalhe, a gente pode lembrar aqui para você também alguns detalhezinhos importantes. Veja, gosto muito de usar quadro, às vezes não é nem tão, não é bom, mas eu acho que espero que vocês estejam vendo. Vocês não reclamam, então é porque dá para ver bem. Amina, pessoal, esse R, eu digo sempre, né? É a cadeia carbônica, né? NH2, N só N, pode ser NH2, N, H ou somente N. Isso aqui é o grupamento de que função? Amina, aquela que tem cheiro de peixe, né? Ou que tem cheiro de podre, putrescina, cadaverina. Lembra que a gente falou disso? Isso é amina. Aí, olha, cuidado para não confundir. Quando tiver C dupla O com NH2, aí agora não é mais amina. Quando tiver assim, isso aqui é uma amida. Tá vendo a diferença? Amida tem carbonila. Carbonila. Agora, vamos lá. Aqui, ó, quando você tiver a RC dupla O em carbono primário, esse negócio é um aldeído, certo? É um aldeído, ótimo. E quando você tiver RC dupla O em carbono secundário, isso aqui é uma cetona. Legal? Então você tem amina, amida, aldeído e cetona. Tá certinho, pessoal? Então, amina, amida, aldeído e cetona. Então você tem todas essas funções. Então, pessoal, a resposta para a gente nesse momento é que ele pergunta na questão, só revisando, e a gente revisou, ele quer saber qual é a função que representa esse composto. Esse composto é representado por um halogênio, né? Então, como tem halogênio ligado à cadeia carbônica, ele é um haleto. Então, a resposta seria a letra E, tá? Letra E. Questão 2. Podemos continuar? Então, continuemos. A fluoxetina, comercialmente conhecida como Prozac, é utilizada no transtorno obsessivo compulsivo TOC, na bulimia nervosa e no tratamento do pânico. Na figura abaixo, circule os heteroátomos presentes na estrutura da fluoxetina. Você tem aqui a fluoxetina, olha aqui, ó, pessoal, onde a setinha está passando comigo, olha, você tem a cadeia, né? Tem um oxigênio entre carbonos. Esse oxigênio entre carbonos, isso aqui é um heteroátomo. Aqui tu tem um nitrogênio entre carbonos. Isso aqui é um heteroátomo. Tá certo? Aqui não é heteroátomo, né? Porque carbono não pode ser heteroátomo e o flúor está na ponta da cadeia. Vamos só lembrar o conceito. O que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono ligando dois carbonos. Ou seja, é um átomo diferente de carbono entre carbonos. É a turma do Snoopy. Não entendi isso não. Por que turma do Snoopy? É porque geralmente quem é heteroátomo é enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Esses são os heteroátomos mais conhecidos. Olha aqui, ó. Oxigênio é um heteroátomo, nitrogênio é outro heteroátomo. Tá legal? Então nós temos esses dois heteroátomos aí pra gente. Vamos continuar. Aí ele pergunta agora, quais classes funcionais e qual tipo de isomeria espacial estão presentes na estrutura da fluoxetina? Vê, pessoal, a gente em química orgânica tem um fenômeno na hora de tirar a questão que é meio cabulosozinho. É que a questão contamina. Ele, quando pergunta,
Ele às vezes pergunta um assunto que está mais lá na frente. Por exemplo, isomeria. Você ainda não estudou isomeria, tá? Se você não é ex-terceiranista, você não tem a obrigação de saber isso, tá? Então, na verdade, o que me interessa agora é qual o grupo funcional, tá? A isomeria deixe para lá, tá? A gente vai estudar a isomeria na aula e aí, quando estudar, você vai aprender que é bem facilzinho. Aqui, ó, carbono com flúor. Flúor é o que, pessoal? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato são da família 7A, são halogênios. Então, se tem flúor, isso é um haleto, haleto orgânico. Oxigênio entre carbonos, isso é o que? Éter. Tá? Aqui, ó, amina, nitrogênio, amina. Essa amina só tem um hidrogênio, então ela é uma amina secundária, legal. E aqui, ó, esse carbono que está com este pontinho azul é um carbono quiral ou assimétrico, também chamado de centro estereogênico. Efeito sovaco e axila, sinônimo. Carbono assimétrico, quiral, centro estereogênico. Quando eu tenho um carbono quiral ou assimétrico, de um modo geral, eu tenho isomeria óptica. Eu já falei isso para vocês, tá? Só escuta, de orelhada. Se eu tenho carbono quiral, eu tenho isomeria óptica. Pronto, resolve meu problema. Tá certo? Resolve meu problema. Então, qual é a função que eu tenho? Haleto, éter, amina, e tenho carbono assimétrico ou quiral, então eu tenho isomeria óptica. Então, a resposta é o que, pessoal? Eu tenho haleto, éter, amina e tenho carbono quiral. Logo, tenho isomeria óptica, que ele pergunta qual é o tipo de isomeria. Então, dá para responder sem estresse, tá bom? Então, vamos lá. Agora, antes da gente ir para a questão de número 3, eu queria falar de uma pequena coisinha para vocês. Veja, pessoalzinho, a gente vê muito na semana passada algo sobre a amina primária, secundária e terciária. Não esquece isso não, tá? Por exemplo, vê, a gente sabe que isso aqui é uma amina primária, certo? Porque tem dois grupamentos de hidrogênio. Aí veja, a gente sabe agora que essa segunda em laranja é uma amina secundária, certo? E agora a gente sabe que essa em verde, green, é uma amina terciária. E daí, Gustavo? E daí que não esqueça que a ordem é somente as aminas são o que, pessoal? Básicas. Somente as aminas são básicas. Somente a amina. Mais ninguém. Não tem mais ninguém não. Só a amina, tá? E qual é a ordem? Secundária, primária, terciária. Tá certo? E por que a terciária não é forte? Por culpa do impedimento da sua estrutura. Como é que a gente chama esse impedimento? Impedimento estérico, tá? Ou impedimento estrutural, tá? Quando acontece um impedimento da estrutura, é impedimento estérico ou impedimento estrutural, tá bom? Mesma coisa. Então, pessoal, isso aí é importante para a gente lembrar. Quem são os ácidos da química orgânica? Já falei sobre isso. Ácido carboxílico, fenol, água, álcool e alcino verdadeiro, tá certo? E as bases? Apenas as aminas.
E dentre as aminas, qual é a ordem? Secundária, maior que primária, que maior que terciária. Tá bom? Não pode esquecer isso não. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Tá bom. Então vamos à luta para que a gente possa continuar com a nossa resolução de questões. Vamos lá, pessoal. Aí ele diz aí, ó. A fluazepona, cada nome bonitinho, né? Dibutila é um composto químico formado por moléculas quirais. Relembrando, o que são moléculas quirais? São moléculas que têm carbono, quirais, o que os lados delas são totalmente diferentes entre si. Certo, tranquilo. Aí ele bota aí, que apresentam dois isômeros com propriedades bastante distintas. Um com forte ação herbicida e o outro totalmente atóxico para as plantas. A representação da sua forma estrutural é mostrada a seguir. Olha que belo e bonito composto. Tá certo? Tá ele aqui. Aí você vê. Ó. A partir da análise da fórmula estrutural, tem-se as seguintes proposições. Veja, pessoal. Ele faz várias proposições para esse composto assim, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ver. CF3 na ponta, indicando aqui onde está passando o mouse, que ele tem a função aleto, né? Ele aqui tem um halogênio, né? Flu é um halogênio. Então, ele é um aleto. Aí você vem andando. Opa, um nitrogênio. Olha o nitrogênio, Gustavo. Tô vendo aqui, né? Nitrogênio com dupla. Posso chamar isso de amina ou de mina, né? Imina. Ó, oxigênio entre carbonos. Isso é um éter. Muito bem. Olha, lá veio subindo. Outro oxigênio entre carbonos. Outro éter. E aqui, o que é isso aqui? CO, carbono. Boa lembrança. Veja. Cuidado para não confundir isso. Veja. Ó. Quando eu tenho C, O, carbono, que é o que eu tenho aqui, tá? Que ele representa assim, ó, CO, O, carbono, é a maneira de representar, tá? Isso é um grupamento que representa a função éster, tá? A função éster. Lembra? E éster está relacionado com o que, pessoal? Flavorizante. Flavorizante. Então a gente tem aí a função éster. Tá legal? Tem um éster. Então tá aí. Então quais são as funções? Voltando para o começo. Aleto, aleto, amino, imina, éter, éter, éter de novo e éster. Gustavo, o que quer dizer esse tracejado e essa cunha fechada? É apenas para dar a você, isso aí é uma maneira que se tem na química para indicar que esse carbono está para frente e que o hidrogênio está para trás. Isso é só para dar a sensação de tridimensional, tá? É só para dar a sensação de que está para frente do papel e está para trás do papel. Somente para dar a você a ideia de que é tridimensional. Afinal de contas, esse carbono é tetraédrico, né? Só tem ligações simples. E ele também, ó, pessoal, ele é um carbono quiral, ó. Esse ligante é diferente. Desculpa. É diferente de CH3, que é diferente de H, que é diferente de todo esse resto. Ó. O que pega o O é tudo diferente. Então ele é um carbono quiral. Então se eu tenho um carbono quiral, eu tenho uma molécula que tem isomeria ótica. Tá vendo como uma coisa vai puxando a outra? Efeito corda de caranguejo. Aí ele diz, ó, a estrutura representa um composto isômero oticamente ativo, isomeria ótica, em função de possuir carbono assimétrico na sua estrutura. É ou não é? Olha aqui o carbono assimétrico.
verdadeiro. That's ok. 2. Os compostos isômeros podem ser diferenciados pela propriedade de desviar o sentido da luz polarizada, e com o polarizador é possível observar o isômero que possui forte ação herbicida e o que é totalmente atóxico para as plantas, ou seja, o isômero destrógeno levógeno. Vê, vou te explicar isso aqui rapidinho. Tu vai aprender isso no capítulo. Quando o composto é um isômero óptico, isso quer dizer que um tem capacidade de desviar a luz polarizada através de um polarímetro para a direita, que é o destrógeno, e o outro isômero, o outro composto, tem capacidade de desviar a luz para a esquerda, o levógeno. E o isômero destrógeno e o levógeno, eles têm propriedades diferentes. Isso é muito bonito, tá? Para você ter uma ideia, a gente tem casos como a talidomida, é um isômero do remédio Dramin. A talidomida, ela causa má formação no feto. E o Dramin, ele é um remédio que tira o enjoo. Então, veja, compostos que têm a mesma composição são isômeros, mas que têm propriedades apenas de desviar a luz polarizada em sentidos contrários. Ou seja, são isômeros ópticos, então têm propriedades totalmente diferentes. Vocês vão gostar muito desse assunto. Então, se desviar para a direita é destrógeno, se desviar para a esquerda é levógeno, tá? 3. Os compostos químicos não representam um caso de tautomeria. Não é tautomeria. Eles representam um caso de isomeria óptica. Mas apresentam na sua estrutura os grupos correspondentes às funções éter, verdade, éster, verdade, amina, verdade e hálito orgânico. Até agora tudo verdade. 1, 2 e 3, né? Então, vamos ver. E 4. Na análise com polarímetro, se verifica para o composto a presença de 3 isômeros, um destrógeno, um levógeno e uma mistura racêmica. Também é verdade porque quando você tem um carbono quiral, você tem um isômero destrógeno e um isômero levógeno. E sempre que eu tenho um isômero destrógeno e um levógeno, eu tenho uma mistura, né? Um destro e um levo. São dois formam uma mistura. Então, um destrógeno, um levógeno e uma mistura. Então é verdadeiro, tá? Não se preocupe muito, eu quero que você apenas cite aqui, ó, o que eu acabei de falar, ó. Amina ou imina, tá? Quando eu tenho uma amina com dupla imina, para mim essa questão interessa que você entenda que a função a ser desvendada, aleto, amina, cetona e éster, tá? E, se muito, quem tem carbono quiral é o cara que tem isomeria óptica. Pronto, já resolve o problema. Agora, pessoal, aqui, isso aqui, preste atenção. Se o composto é nitrogênio com dupla, eu tanto posso chamar de amina como de imina, tá? Amina ou imina. Então, as aminas com dupla podem ser chamadas de imina. As aminas com dupla são chamadas de imina. Eu não sei cantar não. Então, as aminas com dupla são chamadas de imina. Né? Vamos lá. Vamos embora. Olha o tempo. Ó, questão 4. A esperfloxacina, como é fácil. É uma substância pertencente à classe da fluoroquilonas, agora tudo ficou claro, que possui atividade biológica comprovada. E olha que fórmula bonita. Aí ele diz: analise a estrutura e indique as funções orgânicas presentes. Pessoal, vamos lá. Começando daqui, ó. Opa, nitrogênio. Nitrogênio é indicativo de uma função amina. Muito bem. Vem caminhando, amina. Olha o flúor, olha ele. Olha outro. Flúor é o quê? Halogênio. Então ele é um haleto. Muito bem, gostei de ver. NH2 é o quê? Amina. Muito bem. Ó, amina é um alcaloide aqui, né? Tu lembra que o alcaloide é uma amina cíclica, né? Onde ela é um heteroátomo. Opa, cetona, C dupla O. E aqui, ó, C dupla O, mas tem um OH. Vai dizer que a cetona está certinho para tu.
C dupla OH, agora é um ácido carboxílico. Então, quais são as funções? Olha, que lindo. Que arte, que arte. Amina, ó, aleto, amina, cetona e ácido carboxílico. Com isso, a resposta da questão é letra o quê? Ácido carboxílico e aldeído, não. Ácido carboxílico e amina. Letra E. Olha aí, ácido carboxílico e amina. Ele não botou todas, né? Devia ter dado todas, não estava nada. De onde é? Branco. Certinho? Então, vamos lá. Então essa questão foi a questão de número 4. Pô, acabou já. Já vai acabar. Oh. Vamos embora. 5. A Anvisa decidiu em 4 de 10 de 2011 proibir 3 dos mais famosos remédios utilizados para emagrecer: anfepramona, afeproporex e amazidol. Assim, remédios como Dualides, Desobese, entre outros, não poderão mais ser comercializados no Brasil. Sibutramina passa a ter maior controle e rigor. Em 2010, os remédios foram proibidos na Europa, por manifestarem diversos efeitos colaterais. Esses remédios visam evitar a dependência, essas medidas visam evitar a dependência e o grande número de problemas que as pessoas estão enfrentando com tais remédios, já que são a forma mais fácil de emagrecer. A melhor forma de ficar em forma será sempre uma dieta balanceada, hábitos saudáveis e a prática de exercício. Muito fácil isso, viu? Aí ele diz aí das remédios. Aí pergunta: 5 das funções orgânicas encontradas nas estruturas dessas drogas são as seguintes. Aí vem. Aqui, pessoal, é um composto aromático, cetona e amina. Aromático, amina e nitrila. Imina ou amina, lembra? Álcool e aleto. Então vamos ver o que é que ele nos põe aí, né? Olha aí. Cetona e amina. Amina e nitrila. Ó, quando a amina tem dupla é chamada de imina, tá vendo? Amina e imina, depende do vestibular. Álcool e aleto de arila. Então, o que é que ele colocou pra gente? Aromático e aldeído, não. Cetona, amida. Tem amida, pessoal? Tem amida? Não, então não pode. Aromático, aldeído. Tem aldeído, pessoal? Não. Tem cetona? Tem. Tem amida? Tem. Tem nitrila? Tem. Tem álcool? Tem. Tem aleto de arila? Tem. Por que arila? Porque o aleto está ligado ao radical aromático. Aí a gente chama de arila. Vê, eu quero, antes de terminar a aula, né, que é a resposta é letra D, eu quero falar de novo sobre isso. Se a amina tem uma dupla ligação, ela não deveria ser chamada de amina. Ela deve ser chamada de imina. Mas vocês lembram que eu falo na sala de aula, né? Às vezes as coisas não são tão respeitadas nas provas. Então, se vier imina, feliz somos. Se não vier, você bota lá imina, tá? Então, amina com dupla deve ser chamada de imina, tá? É a forma mais correta. Pessoal, estamos esperando vocês aí no pátio, mensagens, tá? É um prazer estar sempre falando com vocês. Beijo desse gordo que gosta muito de vocês, tá? Em breve estamos aí. Até a próxima, tá? Até a semana 9. Estamos já chegando a um terço do curso, viu? Tirem dúvidas, estamos por aqui.